Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta e seguimos com mais informações aqui do Legislativo, do Brasil e do mundo para você. Eleito com 65 votos, o deputado Carlão Pignatari é o novo presidente da Assembleia e será responsável por conduzir o Parlamento Paulista no próximo biênio, 2021 a 2023. Na disputa pela presidência da Casa, tivemos mais 3 candidatos, além do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, tivemos também o deputado Major Meca, do PSL, com 16 votos, que ficou com o segundo lugar, seguido pelo deputado Victor do Novo, com 5 votos, e o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que recebeu o apoio de 4 parlamentares. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou ontem a continuidade do uso da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca. E segundo o órgão regulador, o lote de imunizantes que levou pelo menos 19 países da Europa a suspender a vacinação por causa de graves efeitos colaterais não veio para o Brasil. A agência informa que, depois de reavaliar procedimentos, concluiu que os dados não apontam alteração no equilíbrio benefício-risco da vacina e, portanto, recomenda a continuidade, sim, do uso na população brasileira. E agora a gente volta novamente com a nossa colega aqui de reportagem, Melissa Araújo. Não. Agora a gente vai de entrevista, né? Vamos de entrevista agora, é isso? Sim. E afinal... Agora vamos aí a mais uma entrevista. Ao vivo, gente, acontece erros e a gente vai tentando aqui se organizar. Agora a gente não vai rodar com a nossa colega Melissa Araújo. Nós vamos a mais uma entrevista e vamos falar agora sobre o governo federal que fecha acordo por vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde afirma que há mais vacinas compradas do que o número de brasileiros, mas que não é possível contar com 100% das entregas. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Melissa Palmieri. Ela é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações Regionais de São Paulo, especialista em vigilância em saúde e membro da Câmara Técnica de Imunizações do CREMESP. Boa tarde, doutora Melissa, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Doutora Melissa, para que o nosso público possa conhecer melhor, como que é feita a vacina da Pfizer, por favor? Essa é uma nova tecnologia. No mundo nós nunca tivemos já estava sendo estudada há 20 anos essa tecnologia e a necessidade da pandemia fez com que fosse agilizado o processo de um estudo mais focado para o vírus do SARS-CoV-2, o causador da Covid-19, e eles, nessa corrida de vacinas, a Pfizer foi a primeira empresa a nos entregar uma vacina que nós chamamos de vacina genética, uma nova plataforma. Essa plataforma é através do RNA mensageiro. Como funciona? Pega-se a mensagem do RNA, que é o conteúdo genético do vírus, coloca-se um invólucro, ou seja, um envelope de nanopartícula lipídica, injeta no paciente e aí este conteúdo entra no citoplasma da célula, que se a gente considerar a célula igual a um ovo, seria dentro, nós temos a gema e nós temos a clara. Ele entra nessa parte que seria a clara da célula, rapidamente ele vai ser lido para que a nossa célula construa essa proteína spike, que é a proteína de reconhecimento de entrada do vírus, e rapidamente esse RNA também se desintegra. Então, no momento que a célula consegue fazer essa leitura, ela apresenta nós chamamos de antígeno, que é essa proteína S, que é o spike, para o nosso sistema de defesa orquestrar essa defesa. Doutora, a vacina, a Pfizer ela anunciou que a vacina tem eficácia de 95%. O que significa isso na prática, doutora? É baseado nessa porcentagem?
É possível a gente dizer que uma vacina ela é mais eficaz que a outra ou não? E também, seguindo aí na sequência, a imunidade de rebanho, ela acaba exigindo um menor número de pessoas vacinadas pela sua eficácia ser 95% ou continua na mesma proporção da Coronavac, que tem 50,8%? É muito importante, Lilian, que as pessoas entendam que os estudos de aprovação das vacinas não podem ser colocados numa mesma cesta. Então, sim, as vacinas genéticas apresentaram alta eficácia, tanto para desfechos leves, moderados e graves, diferente de plataformas de outras tecnologias conhecidas, como você muito bem colocou, da Coronavac, por exemplo, que é uma plataforma de vacina inativada. Nós temos também a plataforma da vacina da Fiocruz Oxford, que é de vetor viral, que também é uma novidade para nós, que apresentaram eficácia, se fôssemos comparar, um pouco inferior. Mas os desfechos de descrição das pesquisas clínicas também foram diferentes. Um exemplo básico é que a vacina Coronavac inseriu um grupo que estava sobre uma extrema pressão sobre a ocorrência do vírus, que eram os profissionais de saúde, diferente de, por exemplo, um estudo como a Pfizer, que incluiu sujeitos gerais, não eram só profissionais de saúde, era a população em geral. Então, não dá para você ficar fazendo essa comparação como um número simples das eficácias. O que é interessante de todas essas vacinas, sim, é que elas demonstraram uma alta prevenção para desfechos moderados e graves, aqueles que vão levar as pessoas à hospitalização. Agora, você fez uma pergunta muito importante, que o pessoal fica falando da questão da proteção de rebanho. Quando nós falamos de proteção de rebanho, ela não é uma questão simples de número de vacinados, porque cada vacina vai mostrar um seu potencial. Então, por exemplo, a maior parte das vacinas demonstraram uma prevenção importante em nível individual. Se eu tomo a vacina, eu vou me proteger desse desfecho. Mas as vacinas ainda estão estudando a questão de reduzir a infecção, ou seja, se eu tomo a vacina, eu reduzo a transmissibilidade para outras pessoas. Quem demonstrou isso foi exatamente a vacina de sarampo, cachumba, rubéola, por exemplo. Então, ela tem esse potencial de, ao me vacinar, eu reduzo também a circulação. Então, essa questão de quanto que nós vamos ter de vacinados para estarmos mais tranquilamente livres desse vírus, é uma incógnita. Quem ficar falando número vai estar fazendo suposições, e eu queria adicionar isso, que realmente teremos o controle se junto com a vacinação estivermos efetivamente fazendo as medidas não farmacológicas, que isso sim ajuda à redução da circulação de vírus, utilizar máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Ô, doutora, com a chegada agora, né, da Pfizer aqui no país, uma gama maior aqui de imunizantes poderá ser ofertada. Qual que é o impacto que essa diversidade de imunizantes tem no enfrentamento da pandemia da Covid-19? Você poderia estar falando para quem está nos assistindo? Isso é extremamente importante com um país da magnitude que é o Brasil, e nós temos aqui o estado de São Paulo na nossa maior concentração populacional. Então, quanto mais governo federal fechar compras de vacinas, estaremos mais rapidamente sendo apoiados por essa estratégia da vacinação para nos livrarmos do vírus. Então, isso é essencial. Então, existem tratativas aí de fechamento, como foi da Pfizer, tem a Johnson ou Janssen, como queiram falar, que é uma empresa única, que essa é interessante também, que é uma dose única. Temos a Sputnik, temos a Covaxin, que também é uma vacina indiana, e temos que fechar negócios e trazer mais vacina para agilizar esse processo de imunização no país. E qual que é a importância quando a gente fala do registro definitivo de cada imunizante que chega no país, doutora? O registro definitivo, ele também agiliza esses processos, eu diria, protocolares, né, da imunização. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente estava com a liberação emergencial, todo lote novo que vinha, tanto da Coronavac quanto da Oxford, precisa passar sobre um detalhamento, um processo importante da Anvisa, que tem que acontecer, isso não é uma crítica, faz parte de um processual,
Mas quando você pega o definitivo, é aquele lote, é aquela consistência, então isso agiliza, você não tem que ficar repetindo submissões. Outra coisa interessante, quando você tem o registro, que nós falamos o definitivo, é que no momento que nós tivermos já vacinados todos os grupos prioritários, ao qual o SUS terá que fazer acontecer, né, essa vacinação, nós poderemos, existe a possibilidade de o serviço privado adquirir e expandir a vacinação para outros grupos que não sejam prioritários. Então, isso também é só através de um registro definitivo que você tem essa oportunidade de fazer compras em serviço privado, e que é uma solicitação importante também da iniciativa privada das empresas, após, vou deixar bem claro, que priorizemos e vacinemos quem efetivamente está no grupo prioritário do Programa Nacional de Imunizações. Neste momento, a gente está entrando ao vivo, certo? Estamos ao vivo aqui no Jornal da Rede Alesp e falando com a doutora Melissa Palmieri. Doutora Melissa, a Pfizer vem com a justificativa uma imunização que já foi comprovada de 95%, ao contrário da Coronavac de 50,8%. E vem aqui também chegando nos estados, no Brasil, tanto no mundo, novas cepas. Quanto maior a imunização de uma vacina, mais protegido você fica das novas cepas, ou isso não leva em consideração o grau de imunização que a vacina pode oferecer para a população? Bili, essa questão é muito importante e por isso que nós fazemos um apelo para a população. As vacinas estudaram aquela cepa inicial que ocasionou a pandemia e agora tem surgido cepas que nós chamamos variantes de preocupação. Variant of Concern, né, que é o VOC. Se você observar muito, a OMS tem falado dessas cepas. A Pfizer tem estudado, assim como outros laboratórios, o grau de efetividade, se existe a possibilidade de anticorpos neutralizantes. Houve um estudo pela Universidade do Texas que analisou 15, a gente fala soro, né, o sangue de pessoas que haviam recebido a vacina da Pfizer, e através de terem feito o vírus no laboratório com as mutações que estão sendo observadas da cepa britânica, da P1 brasileira e da sul-africana, que é a B1351, a Pfizer falou que houve sim um percentual de anticorpos neutralizantes. É um número pequeno de análise que nos traz um pouco de respiro, mas, ao mesmo tempo, eu falo que nós temos que ficar alertas e não dar chance para o vírus, porque o vírus ele quer sobreviver na sociedade. Então, se nós continuarmos fazendo todo o comportamento equivocado de ir a aglomerações clandestinas agora, porque a maioria das cidades estão com restrições pesadas, se nós não estivermos utilizando máscara ao sair para serviços essenciais, nós estamos dando mais uma chance para uma nova variante surgir, e aí sim existe um risco real de escapes das vacinas utilizadas. Temos, então, uma notícia boa da vacina da Pfizer, mas eu acho que o alerta ele se mantém. Doutora Melissa Palmieri, ela é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações e concedeu agora uma entrevista para a gente falando, né, sobre a nova vacina da Pfizer que está chegando aqui no Brasil. A gente agradece a participação, doutora, e tenha uma boa tarde. Muito obrigada, boa tarde e muita saúde para todos. Se protejam. Se Deus quiser, doutora. Chegando mais um imunizante aqui no Brasil e, com isso, mais oportunidades para as pessoas se vacinarem e mais esperança que que a nossa vida possa aí logo estar retornando de uma maneira mais natural. E por força do regimento interno da Constituição Estadual, os deputados escolheram uma nova mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os 9 deputados que estarão à frente do Parlamento Paulista têm como principal desafio mitigar os impactos sociais e econômicos da pandemia. O deputado Barros Munhoz, do PSB, que foi presidente dessa casa por 2 ocasiões, comentou sobre as ações que foram realizadas pela gestão que acabou de encerrar e as perspectivas da nova mesa. É um trabalho extremamente árduo, difícil, mas extremamente gratificante. É muito profícuo. Quando a gente se dedica, quando a gente tem companheiros imbuídos dos mesmos ideais, as coisas acontecem.
eu fiz coisas tidas como impossíveis. Aliás, isso é que me atrai sempre para um novo desafio. E da mesma forma, eu me encontro hoje animado, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, eu me sinto motivado e crente para dizer que o Carlão será um bom presidente, o Luiz Fernando, que já foi um primeiro secretário, será um bom primeiro secretário, e o Rogério Nogueira será um bom segundo secretário. E os restantes que comporão toda a diretoria, a direção da Assembleia, são todos que merecem confiança. Não é fácil a condução da casa, porque o poder legislativo está muito enfraquecido, ele é muito tolhido. Muito pouca gente entende o que pode fazer o legislativo, e principalmente o legislativo estadual. Ele está espremido entre as competências do legislativo federal e o legislativo estadual. Então ele pode quase nada, mas esse quase nada ainda é muito que ele pode fazer para o bem do povo de São Paulo e do Brasil. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, eleito primeiro secretário, ressaltou a necessidade de unir forças para ajudar a população nesse momento difícil. Que essa casa ela possa fazer a diferença nesse momento de pandemia. Eu acho que nós precisamos de repensar o estado de São Paulo, o epicentro das mortes acontecem aqui. Tem um projeto importante na casa que ele dá uma ajuda a pessoas que estão numa situação falimentar e assim, nós precisamos rever, vacinar os professores, vacinar os profissionais da segurança pública, profissionais da limpeza, e acho que essa mesa diretora da casa, ela deverá pressionar para que essas medidas saiam do papel e possam ir até o plenário, né? Acho que o momento não é de discutir gestão da casa. Isso nós já fizemos, cortamos o preço, modernizamos, cortamos contratos, enxugamos a casa. Agora eu acho que o momento é dessa casa fazer a diferença. Então eu quero trabalhar junto com o Carlão, junto com o Rogério Nogueira, para que a gente possa, de fato, inserir a Assembleia Legislativa na solução desse problema da pandemia. O presidente eleito, o deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, comentou em entrevista coletiva que esse é um momento difícil e que não é hora de atacar o presidente da República ou o governador do estado. Eu acho que nós temos que, com muita tranquilidade, apaziguar os ânimos. Eu sou completamente a fora desse negócio de fora presidente, fora governador. Eu acho que não é momento. Nós temos que ter um momento de união, de juntar o povo brasileiro para melhorar a vida das pessoas e minimizar o sofrimento de cada um. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade que nós vamos ter, mas eu não tenho certeza que nós vamos conseguir. A Comissão Europeia, que é um órgão executivo da União Europeia, anunciou ontem um acordo com a Pfizer e a Biotech para receber mais de 10 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Elas serão desenvolvidas pelas farmacêuticas no segundo trimestre de 2021. E pelo contrato, o bloco receberá até cerca de 200 milhões de doses no período. O novo lote será antecipado das 100 milhões que estavam previstas para o restante do ano. E o Senado Federal aprovou um projeto que prevê detenção de 3 anos para quem furar a fila da vacinação contra o Covid-19. A prioridade para a definição da lista de vacinados deve ser feita apenas pelo poder público. E a proposta prevê ainda aumento da pena caso a pessoa que fure a fila seja uma autoridade ou funcionário público. Além da prisão, que pode variar de 1 a 3 anos, também foi aprovada a multa, com valores ainda não divulgados, para quem desrespeitar a ordem de prioridade da vacina. No mês passado, a Câmara dos Deputados já havia aprovado um projeto que transforma em crime o ato de furar a fila para ser vacinado. A pena de detenção é aplicada para condenações mais leves, sem o cumprimento em regime fechado. Já a pena de reclusão é aplicada a condenações mais severas e pode ser determinada nos regimes fechado, semiaberto ou aberto. Falando aí sobre penas, né? A gente tem no nosso regime penal 3 tipos de pena:
fechado, semiaberto e aberto. Quando é feita uma pena de reclusão, diretamente a pessoa já vai, sim, pode dar prisão. Detenção não, é uma pena mais branda que também muitas vezes, se a lei autorizar, ela pode entrar aí com benefício da Lei 9.099, que são penas de menor potencial ofensivo. E agora a gente vai para a nossa última entrevista. Vamos falar sobre as eleições da nova mesa diretora aqui na Lesp e sobre esse assunto. Nós vamos conversar agora com o deputado André do Prado, do PL, que ele foi eleito segundo vice-presidente na eleição que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, na última segunda-feira, dia 15 de março, e nos fala da expectativa como segundo vice-presidente da mesa diretora. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alesp. A gente agradece a sua participação e parabeniza o senhor aí por ter um cargo aí de tanta responsabilidade nesse momento tão crítico que o país está vivendo. Deputado, como que o trabalho da mesa diretora pode ajudar a população nesse momento? Bom, boa tarde a todos que acompanham a Rede Alesp. Boa tarde, Flávia. Acho que a Alesp vai poder ter um papel fundamental, como sempre teve no estado de São Paulo, realmente de estar apoiando totalmente, né, os projetos importantes para a população do estado de São Paulo, né? Então, temos, por exemplo, na nossa casa já um projeto de lei que o governador João Dória enviou, que temos que apreciar rapidamente, que é a criação da Bolsa Trabalho, aí cerca de 70 mil pessoas que serão beneficiadas com essa Bolsa Trabalho, um valor de R$ 450. Todos nós sabemos que, por conta da pandemia, afetou muito a população do estado de São Paulo, uma crise social muito grande, um desemprego muito grande, e esse é um dos projetos que a mesa tem que colocar rapidamente, né, o presidente tem que pautar rapidamente para que nós possamos aprovar e a população já poder começar a ser contratada e receber esse benefício. Deputado, o senhor foi eleito, né, como eu acabei de dizer, o segundo presidente aqui da Assembleia e tem um papel muito importante aqui no Legislativo Paulista. O senhor já tem um planejamento aí para esse biênio, começando agora por 2021? Olha, Flávia, realmente é um cargo muito importante, a segunda vice-presidência da Casa, né, que tive a honra de ter sido eleito por todos os meus companheiros, sei da minha responsabilidade, mas o cargo de segundo vice, né, apesar de fazer parte da mesa, é um cargo de expectativa, né, que só quando acionado pelo presidente da Casa, no caso, nosso presidente Carlão Pignatari, que foi eleito, né, o deputado Wellington, o primeiro vice-presidente, e eu, o segundo vice-presidente. Eu estarei sempre à disposição, que for convocado pelo presidente para substituí-lo, né, quando necessário, em qualquer agenda, seja para tocar as sessões, estarei à disposição, cumprindo todas as prerrogativas, né, que o regimento interno coloca, a lei orgânica coloca para ser cumprido. Então, realmente é um cargo de muita relevância. Estarei ao lado da mesa, sempre que for acionado pelo presidente, estarei à disposição para ajudá-lo se for necessário, para que nós possamos realmente fazer com que a mesa diretiva possa realmente cumprir seus objetivos de forma proativa e ajudar toda a nossa população do estado de São Paulo. A gestão antecessora de vocês, que foi presidida pelo deputado Cauê Macris, enfrentou um grande problema que foi o impacto aí da pandemia, além também dos problemas ocasionais que o Estado exige aí maior atenção. Qual a expectativa do senhor? E o senhor acha ainda que essa nova gestão iniciada com a presidência do Carlão Pignatari também vai enfrentar problemas piores ou a gente vai conseguir, vencer isso com bastante união e bastante projetos aí para finalizar essa pandemia, deputado? Olha, Lília, desculpa a influência de Flávia, mas desculpa, Lília. Não tem problema. Realmente, teremos grandes desafios, Lília, né? O deputado Cauê Macris foi um grande presidente dessa casa, enfrentou com maestria, né, a questão da pandemia, foi proativo, mostrou iniciativa ao fazer diversas reformas na casa para economizar recursos e devolver cerca de 200 milhões de reais para o governo do estado, para que o governador pudesse investir na área da saúde, né? Foi um esforço muito grande com corte de salários, né? Diminuição de verbas de gabinete, economizando e cortando vários contratos na casa para economizar esse recurso e realmente devolver esse recurso para o governo do estado. Então, essa foi uma das iniciativas
que o deputado Cauê Macris, nosso presidente, enfrentou, votou todos os projetos que foram enviados para essa casa, que tinham importância e necessidade de ser votados rapidamente. Sempre foi um presidente que, né, conseguiu unir a todos para que votasse o mais rápido possível e isso voltasse ao governo para a lei ser sancionada. Então, foi um presidente realmente que enfrentou grandes desafios, soube enfrentar esses desafios, correspondeu às expectativas, né, da sociedade. E agora, o deputado Carlão Pignatari, que assume essa Assembleia, também terá um grande desafio, uma grande responsabilidade, né, em substituir o deputado Cauê, em dar sequência, né, a todo o trabalho que o Cauê vinha desenvolvendo na casa, mas eu tenho expectativa, tenho certeza, com a experiência do deputado Carlão Pignatari, né, vai dar sequência a tudo isso que vem sendo feito, na questão da modernização da própria casa, na questão totalmente da dinâmica da votação dos projetos importantes para a sociedade paulista, e tenho certeza que vai ser uma sequência de um trabalho que já vinha sendo feito, tenho certeza que vai ser na mesma linha, né, com grandes avanços, com respostas positivas para a nossa sociedade. Com certeza, deputada. E com o início do mandato aí da nova mesa, quais são os principais pontos que o senhor acha que merece atenção neste começo de mandato? Olha, eu acho que, né, primeiro ponto, estamos em plena pandemia, os próximos 30 dias aí, segundo as autoridades, segundo a classe científica, né, serão 30 dias os piores da pandemia, né, infelizmente. Então, nós estaremos aqui para ajudar a enfrentar no que for necessário, mas essa atual mesa ainda vai ter que trabalhar com isso, com a pandemia ainda, que ela está no seu auge, né? E pós-pandemia teremos grandes desafios. Esperamos que esse pós chegue logo, né? Na expectativa é que isso tivesse acabado o ano passado, né? Iniciamos o ano aí com uma segunda onda, uma pandemia ainda maior, com uma transmissão ainda maior, né? Sendo mais letal ainda, né? O número de mortes só aumentando, infelizmente, mas o pós-pandemia teremos aí grandes desafios a serem enfrentados, né? Não só na área da saúde, que como nós já sabemos, temos cirurgias aí, né, que precisam ser feitas, a área da saúde vai precisar de muito investimento, temos a questão da educação, infelizmente foi quase que um ano perdido para as nossas crianças, jovens, então teremos que atuar muito na educação, teremos o problema social, né, com questão do desemprego, o problema social lá atingindo de milhares de famílias, que temos que ter um olhar muito clínico com isso, um olhar muito próximo dessa população, que vai passar por grandes dificuldades. Por isso que eu mencionei até que temos que ter a dinâmica já de aprovar logo esse projeto, que vai beneficiar cerca de 100 mil pessoas, que é a Bolsa Trabalho, com valor de R$ 450, que vai poder auxiliar na complementação e na renda das pessoas do estado de São Paulo, entre outros desafios, que nós temos vários, né? Mas eu elencaria esses três principais, que é a questão da saúde, que temos que continuar tendo um olhar muito clínico com isso, a questão da educação e a questão do social, que são desafios maiores a serem enfrentados. Além dos outros, né, que nós paramos praticamente com esporte, com cultura, com lazer, mas acho que esses três serão os grandes desafios para esse ano pós-pandemia. Será uma grande conquista, principalmente aí com essa Bolsa Trabalho, que é uma renda trabalho, que é uma renda aí tão esperada nesse momento de grande desemprego. Deputado, eu queria falar um pouquinho agora sobre a sua base eleitoral, que é São Paulo, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. O senhor poderia falar um pouquinho sobre os trabalhos que o senhor vem desenvolvendo nessa região? Olha, Lília, realmente é um trabalho intenso que a gente já faz há 10 anos praticamente, né? Um trabalho onde essas três bases, além de outros locais que eu atuo, né, no estado de São Paulo e outras regiões também. Mas essas três regiões realmente são os pilares aí do meu trabalho, onde eu tenho a maior concentração de trabalho executado. E estamos desenvolvendo grandes trabalhos. Apesar da pandemia, nós não paramos em nenhum momento. Temos aí reivindicações das diversas ordens na área da saúde, né, na nossa região do Alto Tietê, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba. A questão também de melhorar a arrecadação de municípios, principalmente no Vale do Ribeira, que é uma das regiões que tem o menor poder aquisitivo no nosso estado de São Paulo. Pudemos aprovar um projeto que era um sonho nosso na região do Vale do Ribeira, que
que é a questão do ICMS ecológico, que foi enviado pelo governador João Dória, onde nós tivemos uma distribuição, né, melhor e mais justa do ICMS, onde pudemos aí destinar cerca, nos próximos anos, aí 10 anos, mais de 5 bilhões de reais serão destinados a essas regiões que têm uma preservação ambiental muito grande, né? Com isso, a gente vai conseguir fazer uma justiça social maior naquela região por conta do desenvolvimento, né? Que aquela região não consegue se desenvolver como a nossa grande São Paulo, porque são regiões que têm preservação permanente, têm preservação ambiental, né, que hoje é muito importante para a questão nossa do meio ambiente, questão do nosso ar. Então, eles pagam um custo muito alto por preservar essas matas, o nosso meio ambiente. Então, por isso, era necessária a compensação financeira para eles. E pudemos aprovar esse projeto no último mês, e isso realmente era uma reivindicação antiga daquela região, que eu já trabalhava há muitos anos, fiquei muito feliz. Além de outros trabalhos que nós estamos fazendo na questão de infraestrutura, temos obras importantes que estão em licitação, como a SP-56, que interliga o município de Arujá até a cidade de Itaquaquecetuba, vai ser uma obra de 300 milhões de reais, que vai ali ajudar ali milhares de pessoas naquela região. Tem a nossa luta com a alça do Rodoanel, na cidade de Suzano, que também é uma reivindicação que esperamos que saia do papel dentro em breve. Temos agora as vicinais, que vão ser feitas na nossa região, né? Várias vicinais em todo o Alto Tietê, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira também. Temos um trabalho muito voltado na educação, para a questão de construção de creche em várias cidades também da nossa região. Enfim, temos aí várias demandas que conseguimos intermediar, executar, outras que estamos intermediando, né? Hoje mesmo, pela manhã, tive uma agenda com o pessoal da Telefônica para que pudesse ampliar o sistema de telefonia no Vale do Ribeira, também aqui na Grande São Paulo. Enfim, temos diversos trabalhos sendo desenvolvidos ao longo do nosso mandato, desses 10 anos. Estou muito feliz, né, de poder estar aqui intermediando essas benfeitorias para toda a nossa população do estado de São Paulo e votando os principais projetos que realmente mudam e melhoram a vida da nossa população. E o Jornal da Rede Alesp fala agora com o deputado André do Prado, que ele é deputado estadual, assumindo aí a segunda vice-presidência da Casa com 62 votos. Falou um pouquinho sobre a atual mesa diretora e as suas expectativas e também dos trabalhos realizados na Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. Muito obrigada, deputado, pela entrevista e tenha uma boa tarde, deputado. Eu que agradeço a você, Lino. Parabéns pelo trabalho e boa tarde a todos. E a gigante farmacêutica AstraZeneca anunciou um novo atraso nos envios de suas vacinas anti-Covid-19 para a União Europeia. A decisão foi considerada um novo golpe aos esforços para acelerar a vacinação, enquanto persistem os temores sanitários sobre este produto defendido pela Organização Mundial da Saúde. A campanha anglo-sueca alegou problemas de produção e restrições de exportação para justificar seus atrasos. Vários países suspenderam nessa semana a aplicação do produto da AstraZeneca por medo de formação de coágulos sanguíneos. E apesar disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, garantiu que não há motivo para deixar de usar essa vacina contra o Covid-19. Já temos imagens da coletiva? Ainda não? Em instantes, a gente vai direto para o Palácio dos Bandeirantes, onde vai correr mais uma coletiva do governo João Dória para passar informações sobre essa pandemia e também sobre os trabalhos que vem realizando aqui no estado de São Paulo. Já temos aí, vamos ver as imagens. Vamos ver as imagens aqui. Ainda já ele vai começar com a sua coletiva. Já pode passar e vamos direto agora ao Palácio dos Bandeirantes, onde acontece mais uma coletiva de imprensa do governo do estado de São Paulo sobre o combate ao coronavírus. Vamos acompanhar. Estamos antecipando a vacinação para os idosos entre 72 e 74 anos para sexta-feira, dia 19 de março, depois de amanhã. Inicialmente prevista para a próxima segunda-feira, 22 de março, o Governo de São Paulo anuncia a antecipação
em 3 dias para o início da vacinação das pessoas com a faixa etária de 72, 73 e 74 anos para sexta-feira, dia 19 de março, em todo o estado de São Paulo. Como sempre, vamos recomendar aos parentes, filhos, irmãos, netos e às próprias pessoas nessa faixa etária que tenham calma, tenham prudência, evitem o acúmulo em filas, utilizando o protocolo do Vacina Já, onde vocês podem fazer o cadastro antecipadamente, evitando filas e, com isso, garantindo a fluidez e sem nenhum desconforto para essas pessoas. E uma recomendação adicional: evitem a concentração na própria sexta-feira pela manhã. Reconheço que há uma ansiedade na obtenção da vacina, para que recebam no braço a vacina do Butantan, mas para evitar o desconforto, lembrem que podem fazê-lo ao longo de todo o dia, até às 17 horas, nos postos de vacinação, em todo o estado de São Paulo, e também nos postos de drive-thru. Isso continuará permanentemente, até que possamos vacinar todas as pessoas nessa faixa etária de 72, 73 e 74 anos. A doutora Regiane de Paula, responsável pelo Programa Estadual de Imunização, o PEI, dará mais informações a esse respeito. Outra boa notícia também: o Estado de São Paulo entregou hoje pela manhã mais 2 milhões de doses da vacina do Butantan para o Brasil. Repito, entregamos hoje pela manhã 2 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Fizemos uma entrega de 3 milhões e 600 mil doses na última segunda-feira, ou seja, em 3 dias entregamos 5 milhões e 600 mil doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. E ficamos felizes também em saber que a Fiocruz entregou hoje 500 mil doses da sua vacina AstraZeneca para o Ministério da Saúde. Falando sobre o Butantan, com a entrega de hoje, totalizamos 22 milhões e 600 mil doses da vacina do Butantan para o Programa Nacional de Imunização. O Butantan, hoje, é responsável por mais de 9 em cada 10 pessoas vacinadas no Brasil estão tomando a vacina do Butantan. E nós estamos felizes por contribuir, ajudar a pessoas a salvarem suas vidas ao receberem a vacina do Butantan, a vacina de São Paulo para o Brasil. Terceira boa notícia de hoje está ligado à área da economia e apoio, sobretudo ao setor privado, aos micro e pequenos empreendedores do estado de São Paulo, bastante machucados pela pandemia ao longo deste período que começou em março do ano passado. O governo de São Paulo anuncia hoje que vai zerar o imposto para o leite e reduzir o ICMS da carne em todo o estado de São Paulo. Fizemos um amplo diálogo com os setores produtivos, muitos estão aqui, aliás, muito obrigado, estão aqui dirigentes de entidades do setor privado, que ao longo deste período dialogaram conosco, fruto deste diálogo, desse entendimento, do qual foram protagonistas Henrique Meirelles, secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Mauro Ricardo, secretário de Orçamento, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, e Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de Governo, assim como Vinícius Lumert, secretário de Turismo, e Gustavo Diniz Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento, e também de Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo. Foram os nossos representantes e, dado a um bom entendimento, após esse amplo diálogo com setores produtivos, o governo de São Paulo decidiu que o leite pasteurizado terá isenção de ICMS, isenção completa de ICMS para o consumidor. No caso da carne, carne bovina, carne suína e carne de frango, os estabelecimentos enquadrados no chamado Simples Nacional, que são, em geral, os açougues, os pequenos e médios açougues de bairros, não só na Grande São Paulo, mas também nas demais cidades do interior do estado,
tiveram redução de 13,3% para 7% com esta medida no ICMS, na compra de carne para revenda aos consumidores. O decreto será publicado amanhã no Diário Oficial e as duas medidas valerão a partir de abril para todo o estado de São Paulo. Destaco que o papel preponderante de apoio à economia é do governo federal, é responsabilidade do Ministério da Economia olhar, atuar e proteger a economia do país. O Brasil tem urgência, no auxílio emergencial, responsabilidade, governo federal. 2, medidas de proteção ao emprego, principal responsável, governo federal. 3, linha de financiamento a juros baixos, principal responsável, governo federal, com BNDES e Caixa Econômica Federal. Sobre as medidas que estão ao alcance de São Paulo e que anunciamos aqui, Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo, dará mais detalhes a esse respeito. Crédito, também boas notícias. O governo de São Paulo acrescentou mais 100 milhões de reais de crédito para os setores mais afetados pela economia do estado. 100 milhões de reais aos microempresários, sendo 50 milhões a juros baixos e carência estendida, principalmente para bares e restaurantes, através do Banco Desenvolve São Paulo. Reconhecemos que esse é um setor profundamente afetado pela pandemia e, com isso, reconhecemos o seu valor, a sua importância na empregabilidade e na capacidade de capilarizar empregos, pelo menos na sua manutenção e a sua gradual recuperação. Outros 50 milhões de reais estão destinados para os setores de beleza, comércio, academias e eventos, principalmente para os micro e pequenos empreendedores desses setores. Isso será feito através do Banco do Povo do Governo do Estado de São Paulo. Quero lembrar também que desde o início da pandemia, além desses 100 milhões que adicionamos agora de crédito para esses setores, o Governo de São Paulo já destinou e liberou 2 bilhões de reais a juros baixos e com amplo prazo de carência para os setores da economia produtiva de micro e pequenos empresários, principalmente em São Paulo. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, dará mais informações a esse respeito. Quinta boa notícia, o programa de apoio à população do Estado de São Paulo. Perdão. O governo do Estado suspende a partir de agora todo e qualquer corte de fornecimento de gás canalizado e água para os setores de comércio e serviços, estendido até 30 de abril deste ano. O governo está estendendo a suspensão do corte do fornecimento de contas de água e gás encanado ou canalizado por mais 30 dias, ou seja, o que venceria em 30 de março, foi estendido até 30 de abril. Proprietários de estabelecimentos comerciais, e repito, principalmente micro e pequenos empreendedores de diversos setores, notadamente de bares e restaurantes, que não conseguiram pagar as suas contas, não terão seus nomes negativados e as dívidas poderão ser renegociadas para o pagamento em até 12 parcelas, sem aplicação de nenhuma multa ou juros. Repito, para contas de água e de gás canalizado. O secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, dará mais detalhes sobre estas medidas. Na sequência, vamos ter a atualização dos dados de saúde com o secretário Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. E, por último, informações e alertas do Centro de Contingência do Covid-19, composto por 21 médicos e especialistas e sob a coordenação do Dr. Paulo Menezes, que aqui está, e também com a coordenação executiva do Dr. João Gabardo. Eles darão novas informações e também alertas importantes para a população do Estado de São Paulo. Vamos começar com o tema da vacinação, a boa notícia, com Regiane de Paula, nossa coordenadora geral do Programa Estadual de Imunização em São Paulo, o estado que mais vacina no Brasil, com o maior número de vacinas aplicadas, com o maior número de vacinas na primeira e na segunda dose, e vamos seguir dentro desse bom ritmo
para oferecer a vacina do Butantan a todos os brasileiros, em especial aos brasileiros aqui do estado de São Paulo. A doutora Rejane também vai apresentar os dados atuais do vacinômetro, começando com o cronograma de vacinação e logo na sequência o vacinômetro. Rejane. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. A boa notícia realmente é que nós podemos antecipar para o dia 19 de março a vacinação dos idosos de 72, 73 e 74 anos, o que corresponde a 730 mil pessoas. Isso foi possível graças às entregas que o Instituto Butantan fez na segunda-feira. Isso foi os 3.600.000 doses enviadas ao Ministério da Saúde. O quantitativo de São Paulo ficou conosco e nós conseguimos que toda a logística ela rodasse os 645 municípios. Com isso, nós conseguimos, então, governador, antecipar, porque as pessoas têm pressa, as pessoas precisam da vacina, querem ser vacinados e, portanto, todos os municípios terão a condição de se organizar para que no dia já 19 de março possa vacinar essa população. Então, isso para nós é muito gratificante, a gente sabe o quanto as pessoas esperam essa vacina, então já temos essa possibilidade a partir do dia 19 de março. Em números absolutos, quando a gente olha para o vacinômetro, o estado de São Paulo é aquele que realmente mais vacina. Nós já passamos de 4 milhões de doses aplicadas, para ser mais precisa, 4.153.076 doses aplicadas, sendo que de primeira dose, 3.012.308 e de segunda dose, 1.140.768. O que vale ressaltar, e a gente precisa sempre falar para a população, como o próprio governador já disse, o Vacina Já, vacinajá.sp.gov.br, ele é um instrumento extremamente eficaz para pré-cadastro. Então, quando você faz o pré-cadastro, a pessoa de 10 minutos numa fila passa a ter de 1 a 2 minutos para ser vacinado. Então, a gente solicita que todas as pessoas que entrarem nessa nova faixa etária também façam o seu pré-cadastro. Não precisa aglomerar, os municípios estão abastecidos com vacinas, lembrando que nós estamos também fazendo a vacinação de D2, de outros grupos prioritários, então vamos com muita calma e cada município ele vai fazer qual é a sua melhor forma para poder vacinar esse novo público-alvo. Estamos muito felizes e vamos caminhar sempre com a orientação do governador, com mais vacinas, para que a gente possa realmente avançar para vacinar todos aqui no estado de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rejane, coordenadora do nosso Programa Estadual de Imunização. Quero aqui ratificar à população de São Paulo e à população do Brasil que até o dia 30 de abril, o Instituto Butantan estará entregando ao Ministério da Saúde 46 milhões de doses da vacina do Butantan, a vacina do Brasil, a vacina que está salvando milhões de brasileiros. Já entregamos, até o presente momento, 22.600.000 doses, até o dia de hoje, dia 17 de março. Nos próximos 44 dias, estaremos entregando, no total, 46 milhões de doses da vacina do Butantan. E a partir de 1º de maio até 30 de agosto, mais 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Mas eu faço aqui um questionamento. Onde estão as outras vacinas? Onde está a enxurrada de novas vacinas prometida pelo ex-ministro Eduardo Pazuello? A única enxurrada que nós vimos até o presente momento no Brasil foi a enxurrada de mortes e não de vacinas. Precisamos de mais vacinas. E eu espero que o novo ministro da Saúde, que acaba de tomar posse, tenha juízo, mantenha o seu compromisso com aquilo que ele fez o juramento, que é proteger os princípios da vida e da saúde, e siga esta linha como novo ministro da Saúde, e não a linha negacionista, e que providencie, de fato, vacinas para os brasileiros. Falando sobre economia e a redução do ICMS da carne e zerar o imposto sobre o leite,
Eu vou pedir agora ao Rodrigo Garcia, vice-governador e secretário de governo, que possa dar mais detalhes. Bom, governador, bom dia. Só reforçando aquilo que o governador já anunciou, através de um amplo debate e diálogo com os setores da economia de São Paulo, que estão aqui representados na área de carnes, principalmente os distribuidores, né, e na área de leite, principalmente os produtores de leite. O governador mobilizou desde o início do ano parte da equipe de governo para dialogar com esses setores, com o apoio da Frente Parlamentar do Agronegócio, e chegamos a um entendimento na semana passada que permitiu que São Paulo pudesse zerar o ICMS incidente sobre o leite pasteurizado no estado de São Paulo, ajudando com isso cerca de 150 mil produtores que produzem aqui no nosso estado de São Paulo, e também estabelecer a alíquota modal de 7% para a comercialização de proteínas, né, fazendo com que nós pudéssemos manter os empregos aqui em São Paulo, não perder para outros estados a comercialização desses produtos. Então, é um gesto muito claro do governo de São Paulo de tentar apoiar, nesse momento difícil da vida econômica do país, esses setores que são importantes, são setores de alimentos que justamente vai ao encontro da demanda da população mais carente, governador. E eu queria reforçar aqui um ponto que o governador colocou, a grande responsabilidade do governo federal na economia do Brasil. Pela Constituição, governador, cabe ao governo federal a administração da economia, e a Constituição deu a ele esses instrumentos, como títulos da dívida pública, renegociação de dívidas. Então, o limite de um governo do Estado em ativação da economia é muito grande, e o governador está fazendo aquilo que está a nosso alcance, anunciado agora as medidas de ativação da economia, mas é fundamental o governo federal cumprir o seu papel. Nós sabemos que a pandemia traz um problema para a economia em 21, e o governo federal precisa, sim, rapidamente, como o governador João falou, a questão do auxílio emergencial, a questão de programas de manutenção do emprego, isso é fundamental, só o governo federal pode fazer isso, e linhas de financiamento. E eu reforço aqui a proposta que o governo de São Paulo leva ao Simples Nacional, e a Patrícia pode detalhar isso, de que o nosso secretário Henrique Meirelles está propondo a prorrogação dos pagamentos do Simples Nacional, que é justamente nesse período agudo da pandemia, você fazer a prorrogação do pagamento de ICMS, ISS, os impostos que recaem sobre as pequenas empresas, para que a gente possa prorrogar esses pagamentos, como nós fizemos no ano passado. Então, São Paulo está provocando de maneira isso concreta, através do nosso secretário Meirelles, para também dar um alívio econômico nesse momento da pandemia no país, governador. Então, são essas as medidas. São Paulo segue dialogando com os poderes, com os setores econômicos. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo. Toda a equipe de governo conversa diariamente com esses setores econômicos. Nem sempre nós conseguimos chegar a uma boa conclusão, mas é importante destacar o diálogo permanente que o governo de São Paulo tem com os setores econômicos aqui do nosso estado, governador. Obrigado, Rodrigo. E agora falando sobre crédito de mais 100 milhões de reais pelo Banco do Povo e pelo Banco Desenvolve São Paulo, com a Patrícia Ellen. Muito obrigada, governador. É muito importante, nesse contexto de tantos desafios, trazer boas notícias para os setores mais impactados pela pandemia. Nós temos aqui um anúncio importante, como já foi dito pelo governador, pelo vice-governador, as principais ações são para os setores mais impactados: bares, restaurantes, hotéis, comércio, eventos, academias, setor de beleza. Queria agradecer aos representantes de diversos setores que estão aqui conosco e também a todos que participaram de uma série de reuniões de trabalho na última semana, pessoal de academias, de beleza, de todos esses setores aqui representados. As principais ações atendendo aos pleitos dos setores, além da redução de ICMS já descrita pelo vice-governador Rodrigo Garcia, nós temos uma ação em crédito, 100 milhões de crédito no Banco Desenvolve São Paulo e no Banco do Povo. Temos também a suspensão temporária de pagamento de prestações no Banco Desenvolve São Paulo para todos que têm prestações para pagar nos próximos 3 meses, poderão entrar com pedido exatamente de não precisar pagar essas parcelas neste momento, dado o momento de desafio que estamos vivendo, e a não interrupção dos serviços de água e gás, que o secretário Penido vai detalhar. Na próxima página, mais uma, por favor. Nós temos o aporte de 100 milhões para setores vulneráveis, através do Banco Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo. A linha emergencial, através do Banco Desenvolve São Paulo, ela tem uma prioridade, ela é focada nos setores mais impactados aqui descritos,
para uso de capital de giro, microempresas com uma taxa diferenciada, 1% ao mês mais Selic, uma carência de 12 meses e um prazo de pagamento de até 60 meses. Uma grande novidade, além da linha emergencial priorizar esses setores, é também a excepcionalidade de não exigência de certidão negativa de débito. Esse é um ponto que os empreendedores têm trazido muito. No momento que estamos vivendo, qualquer negativação impossibilita o acesso a crédito, e agora, com essa exceção nessa linha emergencial, há a possibilidade de que muito mais empreendedores tenham acesso a esse crédito. Na próxima página, com relação ao Banco do Povo, nós estamos disponibilizando nessa linha emergencial de 50 milhões em microcrédito, também para os setores mais afetados, o foco em capital de giro, com uma grande novidade. Aqui nós estamos trazendo taxas de 0% a 0,35% ao mês, uma taxa menor, inclusive, os primeiros 10 milhões em juros zero, exatamente para apoiar os empreendedores que mais precisam com esse capital de giro, juros zero até R$ 5.000, e na linha com 0,35% até R$ 10.000 de crédito. A carência de 6 meses, então houve aqui, nós dobramos o período de carência, prazo de pagamento de 36 meses, e da mesma forma a excepcionalidade de não exigência da certidão negativa de débito. Para finalizar, nós temos aqui também esse ponto na próxima página sobre o parcelamento, a suspensão de até 3 prestações a vencer em todas as operações já contratadas com recursos do Tesouro Estadual. A solicitação deve ser feita no site do Banco Desenvolve São Paulo, e o início de todas as medidas é a partir do dia 31 de março. Como foi comentado pelo vice-governador, com relação ao auxílio federal, para além do auxílio emergencial, que ajuda a população em vulnerabilidade, e as linhas de crédito do Pronamp, que são muito importantes para os empreendedores, o benefício emergencial para a preservação de emprego e renda, também como o BEM, é muito importante também, e os aportes ao Fungetur na Desenvolve São Paulo. O secretário Vinícius Lumers está aqui conosco, tem apoiado muito esse trabalho, e a Desenvolve São Paulo tem o melhor desempenho no Brasil na aplicação do Fungetur. Então, assim que tivermos acesso a mais recursos, podemos disponibilizar imediatamente. Essas medidas vêm atender emergencialmente esses setores, e com a complementação dos aportes federais, poderemos atender ainda mais pessoas, mas somente essas medidas aqui vão impactar cerca de 30 mil empreendedores diretamente, já de imediato. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Antes de darmos sequência, queria aproveitar e esclarecer às jornalistas e jornalistas também aqui presentes no Palácio dos Bandeirantes, aqui do lado oposto onde vocês estão, há vários dirigentes de entidades dos setores de bares, restaurantes, do setor agrícola, do setor de agro produtivo, que foram muito críticos em relação a nós e estão todos aqui presentes, porque o governo do Estado de São Paulo entende que é com diálogo que se constrói soluções. Não é tornando aqueles que fazem críticas em adversários, e nem com ódio vamos construir soluções. É no entendimento, e fico muito grato por estarem aqui neste momento, alguns que foram extremamente críticos, e nós respeitamos as críticas, e por isso que tomamos a liberdade de convidá-los para estarem aqui. Os jornalistas poderão, obviamente, se desejarem, entrevistá-los também. Vamos agora ouvir o Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, para falar sobre as medidas que estamos adotando em relação ao gás encanado e à água. Obrigado, governador. São medidas para a garantia do fornecimento dos serviços essenciais para o funcionamento do comércio e serviços. Não haverá interrupção nos serviços de saneamento e gás canalizados até 30 de abril, sendo os serviços da Sabesp e das nossas concessionárias de gás, Naturgy, Gás Brasiliano e Comgás. Não haverá a negativação por débitos da Sabesp, Comgás, Naturgy e da Gás Brasiliano até 30 de abril. Estabelecimentos que, porventura, tenham sido negativados no período da pandemia, poderão renegociar os seus acordos, suspender a negativação e renegociar sem juros e multas. O prazo para o parcelamento será de até 12 meses, após a repactuação do saldo.
E essas medidas são válidas para os usuários do setor comercial e de serviços da Sabesp até 100 metros cúbicos de águas mês, e no caso do gás canalizado das nossas concessionárias com gás, Naturgy e Gás Brasiliano, até 150 metros cúbicos mês. Importante ressaltar que ontem mantivemos contato com a presidência da ANEEL, solicitando que medidas semelhantes possam também ser aplicadas para o setor de energia elétrica. E recebemos a resposta do presidente, André Pipetoni, de que este assunto será tema de discussão da diretoria da ANEEL ainda esta semana, para que também o setor de energia elétrica possa contribuir para o setor de comércio e serviços. Muito obrigado, Penido. Antes de passarmos para o Jean Gorenstein, para os dados da saúde de hoje, Patrícia Ellen me lembra que estão aqui os presidentes, dirigentes da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, da ADIESP, Associação dos Distribuidores de Proteína Animal do Estado de São Paulo, da Sociedade Rural Brasileira, da Abraleite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, da APA, Associação Paulista de Avicultura, da Foresp, Federação de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado de São Paulo, da ANR, Associação Nacional de Restaurantes, da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e também do Sindresbar, Sindicato dos Restaurantes e Bares de São Paulo. Agora, os dados da saúde com o Jean Gorenstein. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 11ª semana epidemiológica do Plano São Paulo do ano de 2021. Esse é o momento mais crítico da pandemia que vivemos. E estamos no 3º dia de uma fase de mais restrição, que é a fase emergencial. Essa fase tem como objetivo diminuir a circulação de um grande número de pessoas em todo o estado. Só na Grande São Paulo, o objetivo é reduzir, com essas medidas, a circulação de 4 milhões de pessoas numa região que corresponde a 46% de toda a população do estado de São Paulo. A pandemia é outra. Se instalou de uma forma muito rápida, acolheu várias pessoas em várias faixas etárias, incluindo pessoas com idades menores do que 50 anos, de uma forma maior do que aquela que nós vimos na pandemia, na sua primeira fase. Isso tem várias justificativas. Além da ocorrência e presença de novas variantes do vírus, nós também temos o encontro desse vírus com uma população que muitas vezes não respeita de forma adequada, não segue algumas orientações de restrição de circulação, de aglomeração, de não uso de máscaras e, dessa forma, acaba estando comprometida. Para se ter uma ideia, a velocidade de instalação da pandemia, no dia 22 de fevereiro, nós tínhamos internados nas nossas unidades de terapia intensiva 6.410 pessoas. Hoje, nós temos 10.756 pacientes internados nas unidades de terapia intensiva, um aumento de 68%. A taxa de ocupação na Grande São Paulo atingiu ontem, e hoje mantendo esses números até o momento, de 90,6% na Grande São Paulo, 89,9% em todo o estado. Quero lembrar que há 3 semanas, naquele 22 de fevereiro, nós tínhamos 68% do percentual de ocupação nos nossos leitos de terapia intensiva, o que fez com que, em 3 semanas, 4.346 pessoas, pacientes, fossem internados nas UTIs, portanto, de forma grave, uma média de 200 pessoas por dia necessitando internação nessas unidades críticas. Hoje, temos 67 municípios, quase 10% do total dos nossos municípios, que atingiram a sua capacidade de assistência nos leitos de unidade de terapia intensiva e, mesmo assim, estamos trabalhando.
trabalhando de forma árdua, aumentando o número de leitos. Desde o início de março, aumentamos 1.300 leitos, 700 leitos só em unidades de terapia intensiva. Anunciamos, desde a semana passada, 12 hospitais de campanha. Isso promove um cômputo de 16 hospitais de campanha até o momento. Importante lembrar que naquela primeira onda da pandemia, nós tínhamos 7 hospitais de campanha, foram fechados 3 e hoje nós temos 16 hospitais de campanha com muito mais leitos, inclusive de UTI, para acolher e dar assistência à nossa população. Então, dessa maneira, precisamos mais do que nunca o apoio da população. Quando nós pedimos para a população ficar em casa enquanto arrumávamos a saúde, a população atendeu. E naquela oportunidade, nós tínhamos um percentual de ocupação ou de taxa de mobilidade que chegava a mais de 50%. Hoje, o nosso índice de isolamento no Estado, a despeito de uma fase mais restritiva, na segunda-feira, por favor, volte um minutinho, por favor, ela se mostra em 43%. E na terça-feira, na data de ontem, 44%. Isso é muito pouco, como disse, frente à velocidade de casos e de internações que podem comprometer o nosso sistema de saúde. Próximo, por favor. Temos, em comparação à semana anterior, e olha que na semana anterior nós já tivemos um grande número de casos, com uma elevação de 24%, ainda estamos aumentando o número de casos, próximo, aumentando de forma mais acentuada os números de óbitos. Lembrando que na semana anterior nós já tivemos recorde de mortes, essa semana batemos esse recorde de uma forma bastante triste, próximo, e as novas internações continuam crescendo de uma forma absolutamente rápida. E é isso que faz com que nós tenhamos a necessidade de atenção maior e precisando do apoio da população em nos atender. Hoje, mais do que nunca, os serviços de saúde públicos e privados não estão dando conta do número de pessoas que ali se apresentam. Precisamos da população de uma forma como nunca precisamos antes. Próximo, por favor. Se nós formos olhar pacientes internados no pico da pandemia, quando nós tínhamos, na 29ª semana, lá em julho, nós tínhamos 6.250 pacientes em UTI. E olhe que nós, então, tivemos um incremento de 72%. É uma outra pandemia, é um outro vírus, mas a nossa população está cansada. E é aí que é o grande problema. Porque, à medida que a gente baixa a guarda, maior a chance de mais pessoas ficarem doentes, precisarem de UTI e também morrerem. Muito obrigado. Obrigado, Jean. E por último, as informações e alertas do Centro de Contingência do Covid-19, repito que é composto por 21 médicos especialistas, que desde o dia 26 de fevereiro orienta todas as medidas, absolutamente todas, que no plano da saúde de combate à pandemia, o governo do Estado de São Paulo adota. Com a palavra, Paulo Menezes, coordenador-geral do Centro de Contingência do Covid-19. Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que a cada dia que eu vejo os números, eu fico um pouco mais triste, porque é indescritível que a gente esteja perdendo tantas vidas e batendo recorde atrás de recorde. Acho importante colocar que hoje, pelo menos o número de óbitos foi um pouquinho menor que o de ontem, que infelizmente foi o maior que nós já tivemos em todo esse tempo. Mas o número de casos não. O número de casos novamente bateu o recorde com quase 18 mil casos novos notificados na data de ontem. Então, a situação ela é dramática. O Centro de Contingência fez recomendações de medidas duras de restrição. Semana passada, o governador, de forma firme e corajosa, adotou as medidas, colocou para todo o Estado a fase emergencial e nós estamos monitorando a evolução
da pandemia todos os dias. A gente sabe que o que a gente faz hoje, eu tenho repetido isso, vai ter consequências daqui a 1, 2 semanas, de forma que, mesmo que a gente tenha medidas restritivas, e nós estamos no 3º dia de fase emergencial, nós só vamos ver o resultado disso, o impacto, daqui a alguns dias. É preciso que todos colaborem. Nesse sentido, eu quero, inicialmente, agradecer a grande parte da população do Estado de São Paulo que está compreendendo o momento, está sentindo o drama e a tristeza que nós estamos passando e está colaborando, ficando em casa, só saindo se extremamente necessário. Os indicadores mostram um avanço. O indicador de isolamento social, ele apresentou alguma melhora nos 2 dias passados. Tivemos 43% na segunda-feira, um aumento de 1 ponto percentual em relação à segunda-feira anterior, que já era de fase vermelha, e ontem, 44%, um aumento de 1% em relação à terça-feira passada, também da fase vermelha. No entanto, é importante dizer que esse indicador ele tem algumas limitações importantes. E, quando nós olhamos o impacto observado, por exemplo, no transporte metropolitano, nós já temos uma situação um pouco mais positiva nesse sentido, com uma redução de 61% nos últimos dias de passageiros em trens, metrôs e ônibus metropolitanos em relação ao que era comum antes das medidas de quarentena. De forma que estamos avançando, mas não é o suficiente. Nós precisamos melhorar esses índices. Quando nós instituímos as medidas da fase emergencial, eu mencionei que nós gostaríamos de chegar a mais de 50% de isolamento social, como medida de que, de fato, as pessoas estão se encontrando menos e, portanto, contribuindo na redução da transmissão do vírus. Nós anunciamos nas medidas da fase emergencial que uma das recomendações é o escalonamento de horário de entrada e saída no trabalho para diferentes setores, para justamente diminuir a aglomeração que ocorre no transporte público. Aqui nós reforçamos essa medida. Ela é fundamental para que nós consigamos mais um elemento para reduzir o contato entre as pessoas, manter o distanciamento. E aqui, então, nós reforçamos a necessidade de que todos os setores contribuam com esse escalonamento, da forma como está colocado aqui na tela. Primeiro, com o horário de entrada e saída para trabalhadores da indústria. Pode voltar, por favor. Com o horário de entrada e saída para trabalhadores de serviços e de trabalhadores do comércio, de forma que a gente diminua o número de pessoas a cada momento nos horários de pico do transporte coletivo. Próximo, por favor. Aqui nós temos uma ótima notícia, a meu ver, que é a colaboração de diversos setores para essa recomendação do escalonamento de horários de trabalho. Vários setores, associações que representam setores de alimentação, têxtil, automotivo, químico, comércio e serviços, num total de aproximadamente 3.700.000 pessoas impactadas, empresas que estão contribuindo para o escalonamento do horário de trabalho, conforme recomendado. E o meu apelo é que todos os setores e todas as empresas que ainda não o fizeram, que contribuam com a sua parte
para nós podermos reduzir a transmissão do vírus e sair da situação que nós estamos. Próximo, por favor. Aqui nós temos o quadro que mostra a redução de passageiros transportados, como eu já mencionei. Por que isso é importante? Porque a medida de isolamento social, que é feita a partir da mobilidade dos celulares, ela hoje tem um elemento que não havia no início da pandemia, ano passado. Muitas pessoas estão saindo de casa para pequenas movimentações, por exemplo, para fazer o seu exercício, mas mantendo o distanciamento social e todas as medidas necessárias, como o uso de máscara. E isso, de uma certa forma, também contribui para que a gente não chegue naquele 50% desejado de isolamento social. E aqui nós podemos ver que no transporte público, principalmente aqui da região metropolitana, há um impacto importante, mas nós precisamos mais. Nós precisamos que as pessoas façam home office, sempre que possível, que não evitem encontrar outras pessoas em situações domésticas, que cada um faça a sua parte para que nós consigamos superar essa fase. Acho que a notícia da antecipação da vacina para 72 a 74 anos de idade, ela é uma excelente notícia. Ela realmente nos coloca a perspectiva de dias muito melhores daqui a algumas semanas, quando nós começarmos a ver o impacto disso na redução de casos graves, na redução de óbitos. Também quero aproveitar, governador, para parabenizar e agradecer o trabalho da equipe do secretário Jean nessa ampliação de leitos para casos graves, que tem sido hercúlea, incansável, e tem permitido com que, a cada dia, nós tenhamos a possibilidade de um pouco mais de tempo para que essas medidas de restrição possam contribuir para a redução da situação, da transmissão do vírus e da situação que nós estamos. Então, eram essas. E também eu gostaria de dizer que os setores, alguns setores essenciais, especialmente eu quero falar aqui sobre os supermercados. O centro de contingência entende que as pessoas precisam ter acesso à alimentação sem aglomerações e de forma segura. Dessa maneira, o centro de contingência continua recomendando que os supermercados possam estar abertos às pessoas seguindo os protocolos de ocupação de, no máximo, 40% da capacidade de público, com todas as pessoas utilizando máscaras, mantendo o distanciamento, com higiene, mantendo a oferta de álcool gel na entrada e na saída e aferição de temperatura. Mas é essencial que as pessoas possam sair para comprar seus alimentos de forma segura e tranquila, evitando aglomerações. Acho que essas são as minhas considerações. Muito obrigado, governador. Obrigado, Paulo Menezes. Antes de iniciarmos as perguntas, quero registrar que, na semana retrasada, criamos a Força-Tarefa para o combate a eventos irregulares, festas e atividades de aglomeração do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura da capital de São Paulo, e quero lembrar que essa Força-Tarefa fechou até agora, encerrou 153 festas clandestinas e 322 bailes e festas que foram cancelados, suspensos ou interditados, fruto desse trabalho, dessa força-tarefa, que é composta pela Prefeitura do município de São Paulo, com a Vigilância Sanitária, com a Guarda Civil Metropolitana e com a Secretaria de Saúde do município, o PROCON do Governo do Estado de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Civil e também a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O trabalho dessa força-tarefa continua todos os dias enquanto estivermos na fase emergencial, e a recomendação é para que não se promovam e não se participem de festas
de nenhuma ordem, sob nenhuma justificativa. E o trabalho da Polícia do Estado de São Paulo é exemplar. Queria aproveitar para cumprimentar o general João Campos, que está aqui presente, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e agradecer à Polícia Militar, à Polícia Civil, assim como os demais órgãos aqui citados, pelo trabalho eficiente que tem realizado. Caiu em cerca de 95% o número de festas que eram anunciadas na internet, como se nós estivéssemos aqui numa situação de normalidade. Agora nós estamos combatendo com um rigor ainda maior as chamadas festas da morte. Vamos agora às perguntas, começando com a CNN, com você, Bruna Macedo, na sequência, a agência Reuters, TV Record, TV Cultura, o portal Metrópolis, a Rádio CBN, o portal IG e a TV Globo, Globo News. Bruna, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, hoje de manhã, uma fala do governador deixou a imprensa bastante apreensiva, de que sinalizou, né, que hoje seriam anunciadas novas medidas de restrição. Isso não aconteceu. Eu queria entender melhor por quê, e queria entender também qual é o nosso limite. Qual é o nosso limite hoje no Estado de São Paulo para esperar novas medidas de restrição? A taxa de ocupação de leitos está em 90%. Eu sei que existe um tempo para essa fase emergencial ser avaliada, de 1 semana a 15 dias, mas a minha pergunta é, será que nós temos tempo para esperar essa avaliação antes de anunciar novas medidas? Por que ainda não se fala em lockdown de forma estadual? Obrigada. Bruna, obrigado pela pergunta. Eu sei que certamente é pergunta de muitos jornalistas, mas de maneira muito respeitosa, eu preciso responder a você e aos demais jornalistas. Quem pauta as decisões do governo de São Paulo não é a imprensa, e muito menos nessa área de saúde. É o Centro de Contingência do Covid-19. Eles é que nos pautam daquilo que nós devemos e não devemos fazer, e quando devemos fazer. Por isso, a resposta será dada pelo Dr. Paulo Menezes, que aqui está, e João Gabardo, ambos coordenadores do Centro de Contingência. Paulo. Muito obrigado, governador. Como eu coloquei, nós estamos no 3º dia de fase emergencial. É lógico que nós queremos que a situação melhore imediatamente, mas isso não ocorre pela história natural da doença. O que nós fazemos hoje vai levar a novas infecções, vai levar pessoas a ficarem com sintomas e internações posteriormente, de forma que nós temos um tempo pela frente. Semana passada já foram tomadas medidas muito firmes e que impactam na vida da grande maioria da população de São Paulo, nas suas vidas, no ganha-pão de cada um, e nós precisamos de algum tempo para poder observar o impacto dessas medidas. Nós estamos acompanhando e estamos, ao mesmo tempo, discutindo se houver necessidade de outras medidas, quais seriam, porque também nós temos visto em várias regiões do país e fora do país, medidas que talvez sejam inócuas. É preciso que nós tenhamos, se for o caso, medidas que sejam de fato efetivas. Semana passada eu disse aqui que nós esperávamos que a fase emergencial tire de circulação mais de 4 milhões de pessoas. E é dessa forma que a gente está trabalhando, vendo se, inclusive, se forem necessárias novas medidas, qual vai ser o impacto dessas medidas. Se for necessário, nós vamos discutir com o governador e ele, com certeza, vai decidir pela implementação dessas medidas. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Gabardo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu acho que o doutor Paulo foi extremamente claro no seu posicionamento. O Centro de Contingência fez uma série de recomendações ao governo do Estado. Essas recomendações todas foram atendidas nessa fase, tanto na classificação da fase vermelha, como nessa implementação de medidas adicionais no que nós chamamos de fase emergencial. Os dados que estão sendo apresentados estão mostrando que nós estamos conseguindo aumentar o distanciamento físico das pessoas, que é o ponto mais importante, mais significativo para que possa se reduzir a transmissibilidade da doença. Agora nós precisamos aguardar os resultados dessas medidas que, no nosso entendimento, já estão tendo efeito. Agora, este efeito
de aumento do distanciamento físico das pessoas, só vai refletir numa diminuição de casos, diminuição de internações, diminuição de óbitos, com um determinado tempo. Então, nós precisamos aguardar, porque senão, a cada dia que nós estivermos aqui, nós vamos implementar uma medida, não vamos aguardar o resultado dessa medida para propor novas medidas. Não pode ser assim. O plano tem uma lógica, nós estamos fazendo um monitoramento diário, estamos encontrando resultado nas últimas medidas que foram implementadas na questão do distanciamento físico, então agora precisamos aguardar os próximos dias. Nós não temos a absoluta convicção, certeza de que ao final desse prazo nós poderemos sair dessa fase vermelha. É possível que algumas regiões possam sair, outras regiões possam permanecer ainda, precisem permanecer, mas tudo isso tem que ser analisado com o tempo. E o tempo está estabelecido nos atos que foram publicados no Plano São Paulo. Obrigado. Obrigado, Gabardo. E antes de passarmos para a agência Reuters, Bruna, de maneira sempre muito respeitosa, tudo aquilo que o Centro de Contingência nos recomendar, nós adotaremos. Se o Centro recomendar medidas mais duras, nos próximos dias, nós adotaremos. Aqui não há posição contrária, nem posição do governo, nem posição da economia, nem posição da política, nem da Assembleia Legislativa, nem da imprensa, nem de nenhum setor, e muito menos de extremistas, de um lado ou de outro. Há a posição da saúde. O que a saúde recomendar, nós adotaremos. Vamos agora ao Eduardo Simões, da agência Reuters. Eduardo, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigado, governador. Boa tarde ao senhor, a todos e a todas. Gostaria de saber, em relação aos hospitais de campanha, como o Estado, em relação ao hospital de campanha, em relação aos demais leitos que estão sendo abertos, que foram citados pelo secretário Jean, como o Estado vai garantir que haverá mão de obra suficiente para a operação desses leitos, especialmente os de UTI, que requerem profissionais mais especializados para a sua operação? Há alguma dificuldade para contratação de pessoal para operar todos esses leitos de UTI dentro e fora dos hospitais de campanha? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Responde Jean Gorenstein, secretário da Saúde. Jean. Eduardo, o que nós temos feito, tanto para os serviços dos hospitais direta, quanto também das organizações sociais, é ampliar os contratos, fazer com que alguns contratos que estariam sendo finalizados agora para médicos, para enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, sejam mantidos, assim como as próprias organizações sociais, especialmente essas que estarão atendendo especialmente esses hospitais de campanha, que, volto a dizer, são hospitais que acontecem no modelo diferente daquele que nós víamos no ano anterior, com as tendas. Agora nós temos hospitais que acontecem dentro das instituições hospitalares exatamente por isso, para que nós possamos ter ali assistência de outros profissionais, também das várias especialidades e atividades, para acolher e dar assistência à nossa população. Então, esse é um momento muito desafiador, até porque nós não temos só uma doença, nós não temos só Covid, temos também o não Covid, que são outros doentes, pessoas que têm infarto, pessoas que sofrem acidentes automobilísticos e que também requerem da mão de obra, diferente daquilo que nós vimos há um ano atrás, em que a taxa de ocupação dos leitos para não Covid era muito menor do que a taxa de Covid, como nós temos visto hoje. Obrigado, Jean. Eduardo, muito obrigado. Continue, se possível, ligado e nos acompanhando aqui à distância. Vamos agora à TV Record com Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Governador, eu gostaria de tirar duas dúvidas antes da minha pergunta. Primeiro, até quando a redução do ICMS vai valer? O senhor disse que é a partir de 30 de abril, isso tem um prazo para acontecer? Segunda dúvida da coletiva, o doutor Jean falou que ainda os números estão aumentando, mas se eu não estiver enganada, na tela de novos casos já apareceu queda de 2,5%.
acredito que isso já seja um número importante para a gente comentar. E agora, sim, minha pergunta, peço desculpas por isso, a gente vem acompanhando tudo o que está acontecendo, UTIs lotadas, e muito já se fala em falta de equipamentos ou até de oxigênio. Eu já tenho informação, inclusive, de pessoas que, depois da alta, deveriam ter oxigênio em casa para continuar aí o tratamento e que já não conseguem com empresas particulares. Então, eu gostaria de saber como que vocês estão acompanhando isso, se há realmente essa possibilidade de piora, de falta, principalmente de oxigênio. Obrigada. Obrigado, Daniela. Vamos começar, então, do fim até as duas observações que você fez. O Dr. Jean Gorenstein vai responder, mas eu posso aqui, como governador de São Paulo, lhe assegurar. Em São Paulo, na rede pública estadual, não falta e não faltará oxigênio. Jean. Essas tuas colocações são muito importantes, Daniela, porque, primeiro, quando nós falávamos do aumento do número de casos, a gente tem que lembrar que nem todas as pessoas estão fazendo seus testes dentro das unidades hospitalares que têm a obrigatoriedade de fazer a referência para os serviços de vigilância. Então, por exemplo, testes de farmácia que têm sido feitos numa grande escala não estão sendo computados. Portanto, esse número ele ainda é muito maior do que o número real. Ele é subnotificado. Então, e a outra questão é que muitas vezes eles podem ser aportados num outro momento. O que para nós é um momento pontual, que mostra o que realmente está acontecendo em termos de dinâmica da pandemia, é o número de internações. E essa mostra, sim, o quanto nós temos a circulação do vírus numa região e o quanto ela impacta a saúde das pessoas e, com isso, a saúde do sistema. Por outro lado, exatamente esse impacto da oxigenação é uma questão que tem nos trazido bastante atenção. Na semana passada, nós já havíamos feito alguns inquéritos com os 6 distribuidores e nos deixaram muito tranquilos em que a nossa rede estadual, os nossos hospitais estaduais estão sem nenhum problema. Nós temos a produção em larga escala, grandes cilindros de oxigênio que ali poderão atender a população. Só que nós temos percebido que algumas prefeituras estão com problema nos contratos que estão sendo feitos com algumas das empresas, especialmente com as distribuidoras e não diretamente com as empresas. E localidades muito pequenas, elas não têm esse grande botijão para ser colocado oxigênio. Então, elas dependem muito do cilindro e elas podem ter atraso. Nós não podemos deixar que isso aconteça, tanto é que hoje, no período da tarde, às 16 horas, eu e o meu secretário executivo, Eduardo Adriano, estaremos na secretaria em reunião com essas empresas para que nós possamos garantir assistência a todos. Nós estamos falando de vidas. Então, não é para dizer, o Estado está tudo bem e a Prefeitura não. Nós somos todos seres humanos, precisamos de atenção e cuidado. Obrigado, Jean. Daniela já respondeu a questão e a dúvida. ICMS, vale a partir de abril, não é a partir de final de abril, já a partir de abril, ou seja, a partir do dia 1º já está valendo e a medida é permanente. A eliminação de ICMS sobre o leite e a redução sobre a carne é em caráter permanente, não é por período, é permanente. Vamos agora a você, Maria Manso, da TV Cultura, logo depois a Graziele Castro, do portal Metrópolis. Boa tarde, Maria. Boa tarde. Só pegando esse gancho, então, é uma dúvida. Em valores, quanto deve cair o preço do leite e o preço da carne, se é que vocês podem fazer essa previsão, até para as pessoas poderem cobrar dos seus comerciantes locais. E a minha pergunta é em relação à vacinação. Diante dessa situação dramática, como vocês mesmos definiram, não seria o caso de voltar a uma antiga ideia de aplicar todo o estoque de vacinas como primeira dose para o maior número possível de pessoas para tentar, nesse primeiro momento, diminuir o número de novos doentes? Por favor. Obrigado, Maria. A primeira questão sobre ICMS, eu sinceramente não sei, mas vou pedir à Patrícia, não sei se ela dispõe deste número para lhe informar. E sobre o tema da vacinação, vou pedir ao Dr. Zé Medina, integrante do Centro de Contingência, que aqui está presente, para responder a você. Patrícia. Obrigada, governador.
Bom, com relação ao leite, é uma redução para 0, então uma isenção total. Carnes, a isenção é o retorno para um modelo de... Estava em 13,3%, volta para 7%. E eu aproveito para lembrar que o impacto esse talvez seja a medida com maior impacto em número de empreendedores, Maria. Nós vamos cobrir com todas as medidas cerca de 519 mil empreendedores, e a mudança no ICMS da carne é o que impacta o maior número de empreendedores neste momento, por isso que essas medidas todas são tão importantes. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Apenas para complementar, antes de passar ao Medina, Maria, é uma boa pergunta também para o ministro Paulo Guedes, da Economia. Nós estamos num processo inflacionário, o preço de todos os alimentos em mercados e supermercados do Brasil cresceu e muito ao longo desses meses, e não foi por causa de nenhum imposto estadual. Com você, Medina. Muito obrigado, governador. Obrigado pela pergunta, Maria Manso. Essa é uma pergunta que tem os dois lados da resposta. Nós também as consideramos importante, já que existe a possibilidade de ter vacina disponível de uma maneira mais regular, através do Butantan ou mesmo através da Fiocruz. Não tem sentido você reservar vacinas sem vacinar o maior número possível de pessoas que podem ter o benefício de uma dose inicial, que já é um benefício importante. Então, só que o Programa Nacional de Imunização, ele ainda não contempla esse tipo de reserva, esse tipo de ação. Então, por enquanto, a maior parte das vezes está sendo reservado a segunda dose para vacinação, garantindo que a segunda dose vai ser aplicada, e o Butantan tem oferecido já uma produção consistente para que possa utilizar todas as vacinas disponíveis no maior número de pessoas possível, desde que tenha a garantia que a vacina vai ficar disponível em 28 dias ou um pouco mais, para ser aplicada no tempo previsto pelo Programa Nacional de Imunização. Eu também, pessoalmente, até entendo que, mesmo que ultrapasse um pouco dos 28 dias, 40 dias, esse número é um número meio cabalístico, não é um número muito científico, matemático. De outras empresas é 3 meses, outras empresas é um número diferente, mas é bastante razoável a sua pergunta, e tem bastante sentido vacinar todas as pessoas com a primeira dose, garantindo que ela vai ter oportunidade de receber a segunda dose, não em 28 dias, em 40 dias ou um pouquinho mais, mas nós temos, por enquanto, que seguir a recomendação do Plano Nacional de Imunização. Obrigado, Medina. Obrigado, Maria. Vamos agora ao Portal Metrópolis com a Graciele Castro. Graciele, bem-vinda, boa tarde. Logo depois do portal será a Rádio CBN. Graciele, mais uma vez, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Governador, eu queria uma avaliação sobre o toque de recolher. A gente viu muita gente na rua ainda, na segunda-feira estive nas ruas após as 20 horas, e eu queria uma avaliação e saber também se serão adotadas medidas em relação a essas pessoas. Obrigado, Graciele. Eu começo a responder e depois passo para Marco Vignoli, nosso secretário de Desenvolvimento Regional. O toque de recolher já apresentou resultados. Você viu aqui os slides com a apresentação da queda em mais de 60% na ocupação do transporte público aqui na região metropolitana de São Paulo e já um aumento na taxa de isolamento. Ainda não é o ideal, mas já começamos a ter os primeiros resultados nas primeiras 48 horas da chamada fase emergencial, com o toque de recolher a partir das 8 horas da noite. Aproveito para recomendar às pessoas que, por favor, atendam a esta recomendação e só saiam de casa após as 8 horas da noite, em caso de extrema necessidade. Fora disso, permaneça em sua casa. Marco Vignoli. Muito boa tarde. Bom, desde o início da implementação do toque de recolher, os resultados têm sido melhores, né? Nós já tivemos, na fase vermelha, com o toque de restrição, uma mobilização muito forte na fiscalização de festas regulares. Nesse fim de semana, de forma mais intensa ainda, uma força-tarefa entre segurança pública, PROCON, vigilância sanitária estadual e vigilância sanitária dos municípios, produziu um resultado muito importante. A partir da segunda-feira, na fase emergencial, nós seguimos com essa mobilização e as prefeituras de todo o estado de São Paulo com iniciativas mais fortes ainda. A gente verificou muitas prefeituras colocando ainda mais restrições ao longo desse período, as quais o Estado apoia com todo esse efetivo. Portanto,
tem sido, com o toque de recolher e o toque de restrição anterior, já um grande avanço em termos de fiscalização de aglomerações irregulares. Obrigado, Vignoli. Graciele, muito obrigado. Antes de convidarmos, aliás, aproveitando para convidar a Vitória Abel para vir aqui ao microfone, queria agradecer ao Portal UOL, que está transmitindo ao vivo. Eu estou acompanhando aqui esta coletiva. Nesse momento, mais de 24 mil pessoas estão assistindo pelo Portal UOL. E agradecer também à TV Cultura, que está em transmissão ao vivo para todo o estado de São Paulo. Vitória Abel, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Já começo pedindo desculpas, porque eu vou fazer 2 questionamentos. Primeiro, para o vice-governador Rodrigo Garcia, sobre o corte de ICMS, se foi feito em acordo com outros estados, já que, de forma geral, mudanças nos impostos costumam ser feitas entre os secretários de Fazenda, até para evitar a guerra fiscal. Queria entender também se isso vai se estender para outros alimentos, para outros setores, já que a gente teve aprovado recentemente na Assembleia Legislativa o corte na isenção de vários produtos, inclusive de medicamentos. Então, queria saber se isso vai se expandir. Sobre a questão de mais medidas restritivas para o centro de contingência, a gente teve um lockdown em Araraquara, em outras cidades do interior. Em Araraquara, a diminuição foi de 65% no número de casos. Queria saber se isso é realmente factível para a gente fazer de forma uniforme em todos os estados, ou se é realmente melhor deixar esse lockdown a cargo de cada cidade, de cada município, que sabe qual é a sua realidade. Obrigada. Obrigado, Vitória. A primeira pergunta será respondida, obviamente, pelo Rodrigo Garcia, secretário de Governo e vice-governador. A segunda é pelo Marcos Vignoli, mas sobre a segunda, eu antecipo que cada município pode adotar medidas mais restritivas, sim, isso faz parte do acordo, faz parte também do entendimento com o governo do Estado de São Paulo. Eles não podem afrouxar, mas se entenderem que devem serem mais restritivos, poderão fazê-lo e terão a compreensão do governo do Estado de São Paulo. Mas o Marco Vignoli dará mais informações a esse respeito. Vamos primeiro sobre o ICMS com o Rodrigo Garcia. Vitória, sobre o ICMS, o Estado de São Paulo é partícipe de vários convênios do CONFAS, inclusive do agronegócio, que permite essa mudança mesmo com o exercício fiscal em curso. O importante destacar é que o governo tem muitos limites em relação a isso, impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para você reduzir alguma base de cálculo ou abrir mão de uma arrecadação, você, de alguma maneira, precisa estar olhando e compensando com outra. Então, isso é feito com muito cuidado pela equipe do Meirelles e do Mauro Ricardo, e isso impõe claramente limites ao governo e ao governador. Nós temos agido com responsabilidade fiscal e atuando pontualmente dentro desses limites, naqueles setores que, na visão do governo e do governador, são os mais importantes para a economia e para a sociedade. Então, no caso, alimentos sempre foi prioridade aqui, quando o próprio governador, em janeiro, fez alguns decretos de redução. Então, eu quero esclarecer também que o decreto sai, em relação à pergunta anterior, até 31 de dezembro, governador, e no LDO e na LOA ele fica de caráter permanente. Então, também nós iniciaremos essa redução no mês de abril até dezembro pelo decreto, e na lei de diretrizes orçamentárias e na lei ordinária de orçamento ele fica de caráter permanente, para não ter também dúvidas sobre o decreto que o governador assinou hoje. Então, está dentro da lei de responsabilidade fiscal e dos limites que São Paulo pode fazer. Obrigado, Rodrigo. Vignoli. Bom, a partir do regramento do Supremo Tribunal Federal, ficou pacificado que os municípios têm a competência suplementar, podendo serem mais restritivos que o governo do Estado nas suas medidas. E é isso que nós defendemos desde o primeiro momento. Quando aquela localidade verifica a intensidade da pandemia, a necessidade de agir para poder intensificar essas ações, assim deve fazer. Então, hoje, mais de 30 cidades estão implementando maiores restrições. Nós apoiamos essas restrições. A nossa área técnica de saúde orienta esses municípios para que eles possam fazer de maneira correta essas restrições, para que a gente não veja qualquer tipo de aglomeração ou antecipação, mesmo frente a essas medidas, mas o apoio total do governo do Estado para que eles possam ter medidas mais restritivas quando enxergam assim necessário. Araraquara fez. Eu estive lá pelo menos 2 vezes ao longo desse período, as medidas foram adotadas com apoio do governo do Estado e geraram resultados. Da mesma forma, nós entendemos que vai ser feito ao longo desse processo de fase emergencial. Obrigado, Vignoli. Obrigado, Vitória. Vamos agora ao Portal IG, com a Eduarda Esteves. Eduarda, boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde. Na última coletiva de imprensa do ministro Pazuello, ele reforçou que estados e municípios brasileiros têm autonomia para negociar e comprar vacinas contra a Covid-19, mas frisou que todos os imunizantes devem ser entregues ao PNI e que o governo federal fará essa divisão igualitária para todo o território nacional. Queria saber se essa diretriz da pasta permanecer, ainda é interessante para o governo de São Paulo comprar esse imunizante só para São Paulo, ou isso pode atrapalhar de alguma forma a vacinação completa do estado até dezembro? E para o secretário Jean, queria saber hoje quantos pacientes aguardam por um leito de UTI no estado. Obrigada. Obrigado, Eduarda. Respondo a primeira pergunta. A segunda, o Dr. Jean Gorenstein, e, se necessário, com a complementação da minha resposta com a Patrícia Ellen. Nós, dentro do critério jurídico e do que a lei nos permite, e também do Pacto Federativo, eu já disse e volto a reafirmar aqui, São Paulo vai cumprir com a entrega de 100 milhões de doses da vacina do Butantan. É a vacina que está vacinando os brasileiros. Mais de 95% dos brasileiros hoje tomam a vacina no braço do Butantan e continuará assim. Nós vamos entregar, até antecipando em 30 dias, o que estava previsto até 30 de setembro, 100 milhões de doses serão entregues ao Ministério da Saúde até 30 de agosto. Daí em diante, nós vamos vacinar os brasileiros aqui do estado de São Paulo. E vamos comprar, sim, vacinas e vamos imunizar, sim, a totalidade da população do estado de São Paulo que precisa ser vacinada. E eu tenho a sensação também, Eduardo, que os outros estados farão o mesmo. Nós aqui não vamos ficar assistindo às mentiras e promessas de enxurradas de vacinas que não chegam. Nós temos a vacina e vamos vacinar quem precisa ser vacinado. Vamos agora, Jean Gorenstein. Nós temos uma central reguladora, que chama-se CROSS, e a função dela é fazer exatamente com que os pacientes que estejam numa determinada localização, no município, que toda a assistência já tenha chego no limite, possa ser, então, transferido para outras regiões, garantindo, dessa maneira, a assistência. No ano passado, no pico da pandemia, nós tivemos as solicitações de regulação pela CROSS do número de 700 pedidos. Desses 700 pedidos, nós temos incluído aqui enfermarias, unidades de terapia intensiva e realização de exames, especialmente de tomografia. Esse ano, especialmente agora, nessa fase, nós atingimos 1.400 regulações diárias pela CROSS. O que quer dizer que dessas 1.400 regulações, pelo menos 20% são de solicitações de UTI e que fazem com que essas pessoas sejam remanejadas para outras regiões. O que eu quero deixar muito claro, que quando nós falamos que alguém está aguardando UTI, isso não quer dizer que ele esteja naquela origem, naquele hospital sendo desassistido. Ele está recebendo suporte ventilatório, recebendo intubação, ou seja, ligada a aparelhos para ajudar na sua respiração, recebendo antibióticos e todo o protocolo voltado para o Covid. E dessa maneira, aí sim, vai para uma unidade crítica para ser melhor acompanhado. Obrigado, Jean. Antes da última pergunta, que é da TV Globo News, pedir ao Guilherme para, se possível, já se dirigir aqui ao microfone, também registrar que o portal do Estadão e o portal do Poder 360 transmitem ao vivo esta coletiva. Vamos agora à última pergunta de hoje, que é exatamente da TV Globo News, com o jornalista Guilherme Balsa. Guilherme, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, eu vou retomar a questão sobre as medidas adicionais. O senhor mais cedo disse que certamente seriam anunciadas essas medidas, mas elas não foram anunciadas e no meio disso tudo teve uma reunião do Centro de Contingenciamento às 11 horas e uma outra reunião do secretariado também com os especialistas do Centro de Contingenciamento. Daí eu queria saber se o senhor foi convencido de que ainda não é o momento de anunciar essas medidas. E a outra questão, que também está ligada a essa, é qual o indicador que nesse momento, objetivamente, ele segura aí novas medidas adicionais? Porque a gente observa uma escalada das mortes, taxa de ocupação aumentando de forma muito rápida. Ontem a gente teve um recorde de 679 mortes, muito maior do que o recorde anterior, todo mundo muito surpreso, pessoas morrendo na fila.
E o único indicador que melhorou é a taxa de isolamento social, mas que está muito aquém da taxa do ano passado, né, que chegava a 50%, 60%, no momento que a pandemia não estava tão grave quanto agora. Então, qual é o indicador que vocês olham e conseguem falar, não, ainda dá para segurar um pouco, só para a gente entender melhor? Obrigado, Guilherme. Antes de passar ao doutor Paulo Menezes, e se necessário com comentários ou do Gabardo ou do Medina, eu não disse que certamente, eu disse que eventualmente essas medidas adicionais poderiam ser adotadas. Eu não disse seguramente, nem cabe a mim fazer um anúncio dessa natureza. Quem faz isso é o Centro de Contingência. Apenas reconheci que o Estado é grave, que temos uma situação bastante dramática no Estado de São Paulo e em todo o Brasil. Eu me referi, inclusive, ao fato de que outros governadores com os quais tenho me comunicado também estão vivenciando a mesma situação. Não há nenhum estado no Brasil em situação confortável. Todos estão em uma situação à beira do limite do colapso. Nós aqui fazendo um esforço para não ultrapassar essa faixa de 90% da ocupação média dos leitos de UTI no estado de São Paulo. Preocupados, atentos, mas seguindo a orientação da ciência. Volto a repetir, o que nos pauta aqui é a ciência e a medicina. Não é pressão de nenhuma parte, nem daqueles que são bem intencionados. Mas a boa intenção ela tem que ser respaldada pela ciência e pela medicina. Paulo Menezes. Obrigado, governador. Guilherme, os indicadores são os indicadores do Plano de São Paulo. Quando nós tivermos uma situação já de taxa de ocupação de leitos de UTI acima de 75%, para a maior parte das regiões de São Paulo, foi tomada a decisão, foi feita uma recomendação e tomada a decisão de nós termos a fase vermelha no estado como um todo. Isso foi feito há cerca de 10 dias atrás. Os números continuaram avançando e agora o secretário Jean mostrou uma taxa de ocupação de quase 90% dos leitos de UTI no estado. Já na semana passada foi recomendado e foi tomada a medida de fase emergencial com mais medidas restritivas que mexeram em vários setores considerados de atividades essenciais com essa perspectiva de redução de circulação de mais de 4 milhões de pessoas. Nós estamos no 3º dia dessas medidas e, infelizmente, esses números que nós estamos vendo hoje, particularmente de internações e óbitos, são consequentes à transmissão do vírus em novos casos e agravamento de uma parte deles, que ocorreu já há algum tempo, que não dependeram das medidas tomadas nos últimos dias. De forma que nós não temos mais um indicador que vai ser diferente do que a gente já usa. Nós temos uma taxa de ocupação muito preocupante, e aqui eu reforço que o trabalho da Secretaria de Saúde tem permitido com que ela esteja em 90% e não em 105% ou 110%, como a gente tem, infelizmente, visto em outros estados. E nós precisamos de tempo para que esse isolamento social produza o resultado. Acho precoce, mas é um pouco alentador ver que o número de casos por dia dessa semana está semelhante ao da semana passada. Quem sabe isso é mesmo um indicador de uma esperança já de impacto, de medidas tomadas na outra semana, na fase vermelha, né? E também quero dizer que é preciso estudar medidas, porque se houver a colaboração, como eu coloquei aqui, de uma parte da população que ainda não entendeu a gravidade e não está seguindo as recomendações da fase emergencial, se isso ocorrer nos próximos dias, felizmente, nós não vamos precisar indicar novas medidas ainda mais restritivas que tanto afetam a vida de todas as pessoas desse estado. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Medina, lembrando que o doutor Zé Medina também já foi coordenador-geral do Centro de Contingência e integra esse centro, é um dos 21 membros do Centro de Contingência do Covid-19. Medina. Eu queria só entender que o lockdown é uma medida de fechamento total que é difícil de ser implementada.
Se nós observarmos onde ela foi implementada nos países da Europa, que são países que têm a dimensão de um Estado brasileiro, não foi implementada nos Estados Unidos. Eu não conheço nenhum país em desenvolvimento onde ela foi implementada. Isso porque nós temos uma diferença muito grande de condição econômica entre esses países. Isso, a maioria, pode implicar, o lockdown pode implicar numa quebra da cadeia de produção, pode levar a desabastecimento, pode levar a instabilidade social. Então, essa é uma medida que, para ser implementada, precisa ser muito bem pensada. E, muitas vezes, ela precisa, inclusive, controlar as fronteiras do Estado de São Paulo com os outros estados. Então, quando falar em lockdown, parece fácil, parece vamos resolver tudo com lockdown. Então, nós estamos tentando resolver tudo com medidas que são restritivas, mas que não têm essa característica de fechar inteirinho o Estado, fechar todas as atividades e correr esse tipo de risco, inclusive o risco de quebra de abastecimento e de instabilidade social pela pela impossibilidade de controlar todo o fluxo de pessoas dentro de um Estado só, que é diferente de controlar em Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, é menos do que só na cidade de São Paulo, ou em outros países que têm uma cultura, uma estabilidade social e uma economia muito mais forte do que a nossa. Aqui nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos, vamos fazer lockdown. Obrigado, Medina. Antes de concluir, queria lembrar que, neste momento, nós temos no YouTube do Governo de São Paulo 24.655 pessoas nos assistindo ao vivo e também a TV Alesp transmitindo ao vivo a coletiva de hoje. Lembrar aos meus colegas jornalistas que aqui, deste lado, nós temos dirigentes de todas as entidades produtivas que foram aqui mencionadas, e repito, aqueles, inclusive, que fizeram críticas muito duras em relação ao Governo de São Paulo, e nós assimilamos essas críticas e tratamos de construir o entendimento e não o confrontamento. Então, os que desejarem, eles estarão aqui à disposição de vocês para entrevista. O Governo de São Paulo preza e mantém a transparência absoluta em todos os seus atos. Quero agradecer a presença de todos, lembrar que voltaremos na próxima sexta-feira. Conforme eu havia prometido, na sexta-feira eu não estarei aqui, só se houver uma circunstância muito especial que exija, e sim, a coordenação será feita pelo Rodrigo Garcia, e o mesmo na próxima semana. Eu estarei sempre aqui às quartas-feiras e apenas às quartas-feiras, exceto se houver, repito, uma circunstância que exija que eu esteja aqui ao lado dos demais secretários e do nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Por favor, se protejam, estejam bem, boa tarde e até breve. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, é só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 99232 5950 e deixa lá a sua mensagem. E o Jornal da Rede Alesp volta amanhã com mais informações para você. Fiquem com Deus. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.